Hoje viemos até Palassolo, aldeia conhecida e reconhecida pela sua histórica indústria de cutelaria, com talheres espalhados por todo o país. É terra de gente trabalhadora e da segunda língua nacional, o mirandês. Está quase pronto a dançar. Ah, isso é que não, estragava a roda toda. Então, e a estrafogar os dedos. Estrafogar os dedos. Estrafogar. Aqui festeja-se a cultura dos pauliteiros, mas também é lugar de recolhimento e meditação, onde as monjas trapistas ergueram o seu mais recente mosteiro. Começamos esta viagem pela aldeia da Azaruja e suas singularidades. Terra de produção de cortiça, trabalho árduo muito dependente da experiência e saber dos tiradores de cortiça. Mas é também terra de artes, artistas e artesãos vários. Da escultura à fotografia, passando pelo design e pelo artesanato, na Azaruja há muito por desvendar. É igual, uma sardinha é igual. Ai, mas esta está a dar-me luta, estas sardinhas não querem vir cá para fora. Por aqui a cortiça é rainha e senhora e a sua importância está refletida na história da aldeia. São os tiradores de cortiça, incansáveis no seu ofício, quem nos recebe quando chegamos. Uma estátua serve de homenagem a estes trabalhadores e ninguém lhe fica indiferente. Estátua essa que também é um produto nascido na Azaruja. Esculpida por António Charneca, esta é mais uma peça que saiu das mãos deste azarujense. António Charneca tem trabalhos espalhados por todo o país. Uns de grandes dimensões, outros mais pequenos, mas todos feitos em metal e com toda a dedicação e empenho. Estas são umas peças que são destinadas, portanto, a umas autarquias aqui do Alentejo. Estes peixes vão para a Alqueva e estas imagens aí da bombeira com a criança vão para a Vila Viçosa. Alentejano dos sete costados, com orgulho nas suas raízes, a dedicação que transmite ao falar dos seus trabalhos é genuína. António Charneca faz projetos para todo o país, mas as peças mais emblemáticas são as que tem espalhadas pelo Alentejo. Uma grande alegria porque, ao fim e ao cabo, vai deitar por terra aquele ditado que os santos da terra não fazem milagre, neste caso até fazem. Claro. Portanto, tive um imenso prazer em fazer uma peça aqui para a minha terra. Deixamos António Charneca entregue às suas criações e seguimos caminho. Mas saímos do seu ateliê maravilhados e confiantes que, aqui na Azaruja, as gentes da aldeia têm um futuro promissor. Da oficina de António Charneca passamos para o ofício de Rui Matos. E se Charneca faz esculturas, Matos faz gin. E ambos incorporam os valores e a forma de estar característicos deste nosso Alentejo. A brindar à Azaruja, Rui, que seja com este gin. É uma boa forma de o fazer, de facto. A Azaruja tem surpresas como esta. Uma marca de gins alentejanos, destilados com os produtos naturais desta zona do país. A ideia foi também desenvolver o processo e o projeto indo à procura daquilo que são os valores e a identidade da própria terra, não é? Foi assim que nasceu o Gin Neighbor, mas com uma particularidade fora do vulgar. Estes gins são destilados com música de fundo, o que, segundo Rui Matos, lhes confere qualidades únicas. Nós mandámos construir estes pratos especialmente para o processo, para depois absorver as ondas mecânicas daquela coluna que vem de baixo e que, sempre que estamos a destilar, portanto, a coluna está a emitir som e essas ondas mecânicas acabam por fazer vibração no próprio prato de cobre. Essa música eventualmente ficará por lá, algures nos aromas, nos destilados e, portanto, é uma ideia gira que nós gostamos de acreditar nela. Seja realidade ou inspirada fantasia, a verdade é que as vibrações sonoras têm efeitos físicos comprovados e os líquidos reagem a essas vibrações. Tal como o Rui, gostamos de acreditar que estes gins vibram de forma diferente. Este ainda tem uma formiga. De facto, isso tem uma particularidade engraçada e é um gin que tem, de facto, um extrato de formiga no processo. E aqui temos um caviar. Caviar é uma designação que nós quisemos dar porque, de facto, ele, na realidade, leva as ovinhas do caracol, da caracoleta, que nós utilizamos, as chamadas pérolas brancas.
gin alentejano que tem o sabor do tempo a passar devagar e tem a aura dos ingredientes naturais aqui utilizados. Com tantos e tão bons aromas e com todo o processo até chegar ao produto final, saímos para experimentar outras fragrâncias e descobrir um projeto surpreendente. Com sede na antiga estação de Caminhos de Ferro, a PEP Aromas dedica-se à produção sustentável de figos da Índia. Figos esses que serão utilizados para fazer diferentes produtos naturais. O nosso avô descende de uma geração que veio da zona da Catalunha para trabalhar a cortiça e que se fixaram na terra azaruja, na localidade azaruja. Eu e o José continuamos, no fundo, ou tentamos continuar e preservar esse legado, mas tínhamos o sonho também de fazer alguma coisa em agricultura biológica, em modo de produção biológico. E do sonho se fez realidade, assim nascendo esta produção de figos, matéria-prima que serve para fazer vários produtos. Desde o consumo do próprio fruto, em suma ou natural, até à produção de sabonetes artesanais. Foi esta versatilidade que deu origem a uma parceria com outro projeto, os sabonetes Olivai. A minha ideia ao criar Olivai foi um bocadinho utilizar os produtos locais, portanto, não só produzidos localmente, mas também espécies nossas. Produtos locais, matéria-prima alentejana e com as propriedades certas para dar origem a sabonetes de qualidade superior, feitos à base de produtos naturais. Toda a matéria-prima vem de fornecedores locais, sempre com um selo de qualidade garantida. E esta proximidade também é um dos segredos do seu sucesso. Estamos todos em contacto, sabemos quem são, conhecemos os nomes. E isto também faz parte um bocadinho da construção de uma região e de um produto e de uma ideia de sustentabilidade. É curioso como, nestas terras da Azaruja, a sustentabilidade anda na boca de toda a gente. Talvez sejam as influências da produção de cortiça, matéria sustentável, renovável e natural. Talvez seja uma característica desta zona do país, onde nada se perde e tudo se transforma. E assim se condensam os tesouros e os aromas naturais da Azaruja, com a alquimia de quem tem puro amor por esta aldeia. Em Palassolo, os tesouros mais valiosos são imateriais, a começar e a acabar na língua mirandesa. Longe vai a origem do mirandês, mas chegou aos nossos dias com força, lutando para se manter vivo. Por cá, saber falar mirandês é matéria de orgulho e honra. Nós de Palassolo somos chamados de caramunicos. Caramunicos ou afogacenses, mas mais caramunicos. Há uns tempos atrás, chamarem-nos caramunicos, havia mocada, havia porrada. Havia paulitada. Havia paulitada, se quis dizer assim, havia paulitada. Hoje em dia é um orgulho. E temos todo o orgulho em dizer, epá, eu sou caramunico. Seja qual for o nome ou a alcunha por que são tratados, os pauliteiros trazem ao peito a vontade de não deixar morrer esta tradição. E toda a gente da aldeia tem muito carinho por estes homens e mulheres. São eles e elas que, em viagens por todo o mundo, levam Palassolo muito para além das fronteiras físicas da aldeia. Eu gosto de considerar que é uma cultura muito única, muito própria nossa. É uma cultura que conjuga um bocadinho de tudo. Luta, dança, folclore. Luta disfarçada de dança ou dança que pretende mimetizar luta. Seja qual for a origem, as coreografias dos pauliteiros obedecem a regras. Têm 4 voltas antes do fecho, mas por nós poderiam ser mais. Dá gosto ver esta tradição em movimento, onde os mais novos têm tanto entusiasmo como os mais velhos. O todo é aqui mais importante do que as partes. Nem os guias são mais importantes que os peões, nem os peões são mais importantes que os guias. Tem que ser sempre 8 elementos a dançar. A indumentária utilizada é uma representação e os pauliteiros simbolizam antigos guerreiros. Os paus representam espadas, o colete a armadura,
o lenço, o escudo, e o chapéu representa o elmo. Mas os pauliteiros, ao contrário dos guerreiros de outrora, são pacíficos e muito amigáveis. Aqui em Palassolo, as pessoas dividem-se por vários ofícios, mas todos se ligam de alguma forma aos pauliteiros. Tudo nesta aldeia tem uma origem mais ou menos ancestral, mas por aqui as tradições evoluíram sem nunca se descaracterizarem. Ao visitarmos a Cutelaria Martins, uma das mais antigas da aldeia, a memória está bem presente, com um espaço museológico que conta uma história com mais de 60 anos. A ideia passou claramente por partilhar com aqueles que nos visitam aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa memória e também deixar uma aprendizagem com a introdução do ciclo da navalha, que é um dos temas que aqui abordamos, da forma e do processo de fabrico subjacente a uma peça de cutelaria. Hoje em dia, produzir este tipo de cutelaria envolve várias operações, muitas delas mecanizadas, mas sempre com a necessidade de ter mãos e olhos experientes a supervisionar todo o processo. Uma navalha comum, em média, ela tem cerca de 80 operações. Ambos são muito importantes. A seleção da madeira é importante, mas a seleção da globalidade das matérias-primas acaba por ser fundamental. Com a origem preservada, a inovação não deixa de ser necessária, sem nunca perder a essência daquilo que é a forma de ser e de estar nesta empresa. Qualidades que vêm desde o seu fundador, José Maria Martins, e que o seu filho quer preservar. Algumas das peças que ainda tive o privilégio de lhe mostrar, novos desenvolvimentos, e ele via-as muito atenciosamente e dizia: "Que peças tão bonitas que vocês produzem." E depois, a seguir, dava-me uma machadada. Dizia-me de imediato: "As minhas eram feias, mas vendi-as todas." Evoluir é uma necessidade, mas sem nunca descurar a qualidade do produto final. Com os pés bem assentes no presente e um olho no passado e outro no futuro. Palassolo é especial por várias razões. Por cá, as pessoas têm um grande carinho e orgulho nas suas raízes. E não é só a cutelaria que sai daqui para o mundo. Há mais produtos de qualidade superior que nascem nesta aldeia. Num país produtor de vinho, não poderíamos deixar de ter outra tradição associada ao néctar dos deuses: a produção de barricas. Fabricadas um pouco por todo o país, fomos descobrir aquela que é uma das melhores e mais certificadas tanuarias do mundo, aqui mesmo, na aldeia de Palassolo. É com o conjunto das nossas certificações, nós somos efetivamente a tanuaria mais certificada a nível mundial. Nós temos um slogan da floresta à adega, um caminho sempre controlado. Para termos barricas de qualidade superior, é preciso tempo e conhecimento. Mais tarde, estas barricas levarão algumas dessas qualidades para os vinhos que nelas vierem a envelhecer, num processo com centenas de anos. Na Tanuaria Gonçalves, há tempo e conhecimento que cheguem para produzir das melhores barricas do país. A barrica tem que ter uma boa perfeição, um bom acabamento, porque a barrica, para além do seu valor enológico, também tem um valor enoturístico muito importante. Hoje em dia é o cartão de visita das adegas também. Nunca imaginámos que seriam precisos tantos processos, tanto tempo e paciência para se produzir uma destas barricas. Mas este é um ciclo essencial para que possamos beber vinhos de qualidade. E daqui, as barricas viajam para todo o mundo. Uma aldeia não se mede pela sua dimensão. A Azaruja tem uma grande história. Ainda por cá se vêem vestígios arquitetónicos de uma outra era, de um passado longínquo, mas que ficou para sempre. Bastante marcada pela indústria corticeira, aqui ainda se vive e respira cortiça.
Desta relação entre a aldeia e a abundante matéria-prima surgiram consequências interessantes, como a mão de obra que aqui chegou vinda do país vizinho e que por cá se fixou. Aqui houve, no século XIX, uma migração, em 1850, de uma série de pessoas que vieram, sobretudo de espanhóis, que vieram para a Azaruja trabalhar numa fábrica de cortiça. Este é o meu avô, que foi fundador desta fábrica. Depois muitas fotografias, muitas memórias. Sim, desta fábrica também no início. Aqui? É a fábrica? Sim. Estes eram os trabalhadores, não é? Eram os trabalhadores. Eu só reconheço o meu avô. Radicados na Azaruja, a grande maioria destes trabalhadores fez o resto das suas vidas por cá. Nasceram catalães, mas morreram alentejanos. E é a sua descendência quem os está a trazer de volta à vida. Maria do Carmo, fotógrafa e realizadora, é neta de um desses migrantes e tem vindo a trabalhar com as memórias desse passado. Eu fiz uma exposição chamada Ascendência Catalã, onde fotografei os descendentes das famílias vindas de Espanha, para a Azaruja. E isto foi um trabalho interessantíssimo porque esta recolha trouxe aqui uma dinâmica neste grupo de pessoas que trouxe outra atividade aqui para este espaço também. O que começou com uma fábrica de transformação de cortiça é hoje uma espécie de centro cultural da Azaruja. Com um pé nas memórias, mas com um olhar para o futuro e sem receio de ser arrojado. A cortiça é um polo aglutinador que une toda a aldeia, mesmo que de uma forma indireta. Se uma antiga fábrica se torna um centro de artes, também há quem dê novos usos à cortiça propriamente dita. Bem, é incrível como é que a cortiça pode estar em todo lado. É verdade. É? É. E o que nós podemos fazer com pele de cortiça. A Trama Design é mais uma das boas surpresas que encontramos nestas terras alentejanas. Nascida da criatividade de Marta Ricardo, apoiada nas suas vivências da infância e adolescência e com forte influência dos seus avós. Os meus dois avós trabalhavam com cortiça e isso também era de uma forma completamente diferente da minha, mas foi isso que também me fez gostar. E as avós que me ensinaram a costurar. Apoiada em conhecimentos e matérias-primas antigas, mas com muitos planos e inovação no uso da cortiça. Nada nasce no vazio, mas podemos expandir os conhecimentos que nos foram passados pelos mais antigos. Como sou designer gráfica, acabo por desenhar, não é? E uma das coisas que eu achei interessante já há algum tempo foi desenhar a nossa lenda, que nós dizíamos que éramos a terra da ciência porque plantávamos sardinhas de cabeça para baixo para nascer o mar. E então acabámos por utilizar esta imagem para nos representar em muitas coisas e tornou-se também uma imagem de marca da nossa terra e eu fico muito contente por isso. Este é um projeto que reflete a forma de estar das gentes da Azaruja, pessoas trabalhadoras, mas sempre com uma atitude positiva. Na Azaruja há um enorme orgulho nas raízes mais profundas e antepassados mais ou menos distantes. Foi nos ombros desses antepassados que andou esta geração mais nova. E é nos ombros desta geração que novas formas de ser e de estar poderão chegar ao futuro. Todas as aldeias são diferentes, mas em todas se percebe que a maior riqueza são as pessoas. Elas carregam a história e a memória da aldeia, transportando-a para o futuro. Em Palassolo, nasceu o mais jovem mosteiro do nosso país, pertencente às monjas trapistas. Edifício imponente, nas imediações da aldeia, reveste-se de uma aura de simplicidade e harmonia com a paisagem circundante. Em 2017 foi lançada a primeira pedra e desde 2020 por cá se fixaram 10 monjas trapistas. No ano seguinte começaram as obras de expansão que se encontram já em fase avançada. E assim ganha corpo um projeto que, sendo de cariz religioso, se abre a todos os que o queiram visitar.
Este lugar foi pensado pelos hóspedes, é uma hospedaria, porque São Bento diz que o hóspede é uma manifestação, uma presença de Cristo e, portanto, vai acolhido com todo o coração. E depois temos também produtos a oferecer, produtos que nós fazemos para viver. Temos bolinhos, o pauzinho do peregrino, que é com passa, vinho de Porto, especiarias, canela, muitas coisas, muito bom. Trancinhas é com mel e amaretti, que é a receita italiana. Depois revestimos com chocolate e fazemos torroncinhos. Temos de ter cuidado com estas tentações, que, embora não sejam pecado, são um perigo para qualquer dieta. E não deixa de ser surpreendente que daqui saiam tantas iguarias para provar. Este projeto é mais do que apenas um retiro religioso, embora seja a sua principal missão. Com as obras em fase avançada, no final teremos 2 edifícios distintos, o mosteiro e a hospedaria para acolher quem cá queira pernoitar. Parece muito grande, e é, mas efetivamente devem pensar que toda a nossa vida fica cá dentro. Tudo acontece ali, não é? Tudo, sim. Portanto, quer o trabalho, a oração, o estudo e o repouso. Grande em dimensão e grande em ambição. Isolado da aldeia, mas ao mesmo tempo muito ligado ao sentimento de comunidade que por cá todos sentimos. Palassolo deixou-nos cheios de vontade de voltar, de conhecer mais alguns dos seus encantos. Mas antes de nos despedirmos, fomos contemplar o majestoso Rio Douro e prestar a nossa homenagem a esta exuberante paisagem. Ora bem, vamos à geografia. Palassolo, Planalto Mirandês, Douro Internacional. E esta é a story rainha das stories.